Bom dia, queridos, graça e paz, que o Senhor esteja sobre a tua vida nesse dia, que você possa, em nome de Jesus, receber todos os benefícios do reino de Deus e todas as bênçãos que estão destinadas para aqueles que vivem a sua vontade. Bem-vindos mais uma vez ao nosso devocional da manhã, esse momento de oração, esse momento que estamos juntos aqui para meditar na palavra de Deus e também estar buscando as suas direções para esse novo dia. E nessa manhã eu quero falar contigo sobre servir o reino de Deus. E eu quero te perguntar, você já pensou qual é o seu papel dentro do reino de Deus? Qual é o papel que Deus colocou para você servir o reino? Hoje nós falaremos um pouquinho sobre isso, mas antes faça sua inscrição no canal, deixando o sininho acionado para você receber os nossos vídeos. Também deixe o seu like e, se possível, compartilhe com algum irmão que está buscando entender qual é a sua porção, qual é o seu serviço no reino de Deus. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 4, versículo 10 e 11, a palavra diz assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então Pedro está falando o seguinte, meus irmãos: nós temos que servir como despenseiros, ou seja, nós somos servos do reino de Deus e servirmos conforme essa multiforme graça, manifestação da graça do reino de Deus. Então, Deus tem um chamado para a tua vida. Dentro da multiforme graça de Deus, cada um tem o seu papel. Nós não somos todos iguais. Tem outro texto na palavra que diz: porventura são todos apóstolos? Porventura são todos profetas ou operadores de milagres? Será que todos nós somos mestres na palavra ou talvez pastores? Claro que não. Deus fez cada pessoa no seu reino para um fim específico. Então é importante você entender qual é o seu papel no reino e estar com seu coração resolvido em relação a isso, para que você possa servir o reino de Deus e produzir os frutos que são esperados através da tua vida, porque o Senhor te fez com esse propósito. E eu quero agora te contar uma história bíblica que passa lá no livro de João, a partir do capítulo 13 e o versículo 12. Eu não vou ler para a gente ganhar tempo, mas na última ceia de Jesus com os seus discípulos, Jesus fez algo inesperado. Ele realmente decidiu surpreender a todos. E o contexto ali, naquele momento, era que talvez alguns ali queriam ser melhores do que os outros. Havia então uma disputa entre os discípulos, eles estavam disputando posição, eles estavam disputando ali quem ficaria mais próximo do mestre, né? Então Jesus quis dar uma lição para os seus discípulos: olha, eu vou mostrar para vocês quem realmente é grande no reino de Deus. E ele fez algo inesperado, ele decidiu lavar os pés dos seus discípulos. Eles ficaram ali naquele momento escandalizados com aquela ação de Jesus, porque eles jamais esperavam que Jesus fosse fazer algo assim, porque lavar os pés era para os empregados, era para aqueles que tinham uma posição menor, mais humilde, os trabalhadores ali, que eram praticamente escravos. Então, lavar os pés não era algo assim digno de um mestre, de uma autoridade,
mas o próprio Mestre, o Senhor Jesus, ele decidiu servir os seus discípulos. E ele disse: se eu, Senhor e Mestre, eu lavo agora os pés de vocês, da mesma forma, vocês vão aprender a lavar os pés uns dos outros. Então, na verdade, o maior no reino de Deus não é o que recebe maior honra, mas na verdade é aquele que mais serve, é aquele que mais se entrega pelos seus irmãos. Muitos querem ter púlpito, querem ter microfone, querem ter posição, querem estar num lugar de destaque, mas esquecem que aquele que no seu coração deseja realmente servir o reino de Deus, sempre tem uma tarefa disponível, né? Eu lembro de algumas brincadeiras até que nós fazíamos ao treinarmos levitas, que são pessoas que trabalham ali na música, no som, na técnica, ou seja, também na recepção, ou seja, toda atividade do culto, né? Nós temos por hábito chamar de ministério levítico, não que seja literalmente, não são levitas da tribo de Levi, mas é só uma nomenclatura, porque levita representa aquele que serve, né? Biblicamente falando, levita é aquele que serve. E nós brincamos em alguns treinamentos levitas que tem uns que dizem assim: não, eu não posso lavar o banheiro porque eu sou servo do altar, eu não posso fazer uma tarefa simples porque eu sou servo do altar. Na verdade, Jesus quebra todo esse orgulho, toda essa pompa, toda essa altivez, mostrando como devemos servir os nossos irmãos. Então, aquele que realmente é servo, aquele que é um levita, aquele que decide servir, não escolhe serviço. Ele sabe que sempre vai ter uma tarefa à mão. Mas, quando estamos iniciando a nossa jornada, nós começamos sim fazendo coisas mais humildes, serviços mais simples, coisas que são mais indesejadas, que não trazem uma honra e uma nobreza, mas maior no reino de Deus é aquele que serve, é aquele que dá a vida pelos seus irmãos. Então, amados, para nós refletirmos agora nesse dia, nessa manhã, servir de maneira alguma nos diminui, mas nos torna mais parecidos com Jesus. Eu acho tão interessante que muitas vezes pessoas querem liderar pessoas, ok, mas não estão dispostos a servir em tarefas simples. Por exemplo, você pede para o irmão assim: irmão, hoje eu preciso que você fique ali na projeção nos ajudando. Ah, não, aí vai comprometer o meu tempo de adoração. Ou talvez algum outro irmão, eu preciso que você nos ajude com as crianças da IBD. Ah, não, mas eu não venho no culto para isso, né? Agora, se chamasse talvez para falar no microfone, iria rapidinho, né? Então, assim, eu creio que essa palavra ela tem o objetivo de transformar o teu coração e entender que o Senhor sempre tem uma tarefa à mão para você fazer, mas você precisa vestir a sandália da humildade. Se você quer crescer no reino de Deus, você precisa se vestir as sandálias da humildade e começar a servir nas coisas mais simples. Amados, eu tenho no meu coração em servir, eu tenho no meu coração, hoje Deus tem me chamado para estar à frente de um ministério, mas em toda a minha história eu sempre servi na igreja em muitas áreas. Fui cantineiro, fui cara que lavou o chão, fui o cara que foi para a cozinha, fui o cara que foi montar piscina para batismo, fui o cara que foi fazer inúmeras coisas, não que eu tivesse habilidade, mas aonde tinha uma necessidade, eu fui fazendo, mas também fui servindo, tocando teclado nos cultos, fui me dispondo, ensinando, treinando pessoas, escola de líderes, até o momento também servindo discípulos na célula, discipulando, até o momento que Deus então me chamou por um tempo de maior desafio, que era realmente pastorear e depois então também pastorear uma igreja, estar à frente como pastor titular de um ministério. Isso é uma responsabilidade, mas as coisas não começam assim, as coisas começam pequenas, aonde você vai pouco a pouco desenvolvendo tarefas e ajudando,
Mas tem gente que parece que chega na última hora e quer sentar na janela, como se diz no ditado popular. Não quer passar pelo processo de servir, não quer passar pelo processo de fazer as mínimas coisas e já quer ser reconhecido, honrado, ter espaço, oportunidade. Tinha uma pessoa aqui na igreja que todas as vezes que ele se prontificava a servir, ele queria dar um treinamento, ele queria servir só se ele tivesse um reconhecimento de coisas grandes, mas difícil foi ver esse irmão querendo colocar a mão em coisas pequenas, e por isso não se criou, por isso não prosperou dentro do ministério. Então, queridos, eu quero dizer para você, servir é uma chamada que está em nosso coração, e aquele que realmente é servo não escolhe serviço, ele busca fazer o que está à mão para abençoar o reino. O verdadeiro líder é aquele que serve. O maior no reino é aquele que serve a todos. Então, o serviço, ele vai revelar esse caráter de Cristo e nos torna instrumentos para tocar outras vidas. Alguém pode dizer assim, não, mas eu tenho uma intenção de prestar um serviço ministrativo espiritual, por exemplo, adoração, louvor, ministrar a palavra, ministrar com imposição de mãos. Ok, eu sei que isso são serviços que requer até um entendimento mais profundo, espiritual. Mas eu quero te dizer, meu irmão, que se você estiver lavando o chão, se você estiver cuidando da recepção, isso também é espiritual. Não é o propósito desse vídeo aqui, mas eu poderia falar de muitas coisas, de muitas áreas, o quanto fazer tarefas simples movem com o sobrenatural e ministra pessoas da mesma forma. Eu tenho relato de muitas pessoas que congregam conosco na Nexus, que disseram que estão na Nexus por causa do acolhimento, por causa do sorriso de quem estava na porta, por causa do aperto de mão, o abraço e se sentiram extremamente acolhidos. Então, queridos, preste atenção nisso. Deus tem coisas simples para te aperfeiçoar. E se você valorizar as coisas simples, você verá que Deus vai te usar em coisas maiores. Seja fiel no pouco e no muito o Senhor vai te colocar. Servir, então, não é apenas um dever, mas é um privilégio de participar da obra de Deus, da implantação do reino de Deus na terra. Então, como nós podemos aplicar isso na prática? Eu tenho certeza que você tem habilidades, talentos e dons. Comece a colocar à disposição aquilo que você sabe fazer. Você já pensou em usar as suas habilidades que você usa no seu dia a dia para abençoar o reino de Deus? Por exemplo, aqui na igreja nós temos uma equipe tão abençoada de manutenção. E eles construíram os dormitórios aqui para o encontro com Deus. Que tremendo! Então, talvez muitos daqueles que participaram na construção dos dormitórios não ainda ministraram a palavra, por exemplo, no encontro com Deus ou num retiro, não fizeram coisas relacionadas à imposição de mãos, mas com a habilidade que Deus deu para eles já estavam servindo e ministrando pessoas. Olha que tremendo isso! Então, servir não significa estar apenas no altar. Há muitas formas de você contribuir, seja ajudando, seja aconselhando, discipulando pessoas. Tem pessoas que têm, muitas vezes até pela idade, debilidades, de locomoção, mas servem na intercessão. Abençoam tantas pessoas orando, colocando diariamente vidas em oração para que o sangue do Cordeiro esteja guardando e protegendo pessoas. Olha, tem tanto espaço para servir, você apenas tem que se disponibilizar, Então, quando nós servimos, nós nos tornamos verdadeiros canais da graça de Deus, essa multiforme graça, e continuamos a impactar todos os dias mais e mais vidas para a honra e glória do Senhor. Vamos orar, queridos. Pai, nos ensina a ter esse coração de servo. Nos ajuda, Senhor, a ter essa mentalidade que se dispõe a servir o Teu reino, Senhor. Obrigado por nos chamar, por nos usar para servir o Teu reino.
Nós queremos, Senhor, aprender e seguir esse exemplo de Jesus, que serviu com amor, com humildade, lavando os pés dos seus discípulos. Ou seja, ele não escolheu servir de uma maneira complicada e até honrosa, mas ele escolheu uma coisa muito simples e até sem honra para mostrar o coração que devemos ter diante dos nossos irmãos e diante do reino de Deus. Senhor, usa-nos, Pai, usa-nos para impactar vidas e glorificar o Teu nome. Pai, eu profetizo que essa pessoa que está me ouvindo agora, ela vai, em nome de Jesus, receber esse batismo de humildade no coração e se dispor a servir, independente da área, independente dos seus talentos. Eu quero profetizar sobre a tua vida, meu irmão, que o Senhor vai te colocar um coração de servo e você vai ser peça fundamental na implantação do reino de Deus sobre a terra, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente, que essa palavra entre no teu coração. E se porventura você entendeu o que foi dito aqui, eu quero te desafiar que hoje mesmo você procure servir de alguma forma o reino. Como nós servimos o reino? Servindo pessoas, procurando, olhando para os lados e ver se tem algo a ser feito. Sempre tem algo a ser feito. Seja na igreja, seja no trabalho, seja na sua casa. Pequenos atos que você decidir servir vão fazer uma diferença enorme na tua vida. Ah, pastor, mas o senhor não está falando só de ministério? Não, estou falando de serviço. Chega na sua casa, viu alguma tarefa, alguma demanda, para sirva. Coloque-se à disposição, tenha esse caráter humilde. Você será grande, porque você liderará pessoas, porque só lidera quem tem disposição para servir. Em nome do Senhor, eu libero essa palavra sobre a sua vida. Se você tem sido edificado por esses vídeos e essa palavra agora tocou o seu coração, por favor, deixe nos comentários para que a gente fique sabendo o que Deus está fazendo através desses vídeos na tua vida. E se porventura você tem um pedido de oração, deixa lá também, que eu me comprometo a estar orando por você. Que Deus te abençoe poderosamente. Um forte abraço. Shalom.